Numa espécie de autoexílio político, ao lado da esposa chilena, ex-Miss Universo Cecília Boloco, e do filho Máximo, de 5 meses, Carlos Menem, de 73 anos, avisa que não vai depor porque não quer passar a vida na prisão. Diz que é uma perseguição política que não garante um processo imparcial. Um pedido de captura internacional pode derivar num prolongado processo de extradição do Chile para a Argentina. O panorama é o mesmo diante de outra causa. Aqui se refere a uma conta bancária na Suíça com 650 mil dólares. O ex-presidente nunca declarou a conta à Receita Federal, mas admitiu a sua existência em entrevistas. Márcio Rezende Júnior, de Buenos Aires, para o Jornal da Band. Viver nas grandes cidades virou motivo de estresse geral e muitos de vocês sabem como é isso. Não há como quantificar, mas a sensação de insegurança atinge de crianças a idosos. A violência, o trânsito, o medo do desemprego geram um estado de espírito que desgasta a saúde do corpo. O trânsito das grandes cidades já deixa o motorista bem cansado. Mas o que estressa mesmo é o medo de parar no próximo semáforo. Eu vivo levando susto quando batem na porta. Vendedor, tudo eu já grito. Eu já fui assaltado várias vezes, por isso que eu já tomei sabendo como é que acontece o negócio, entendeu? Por isso isso filme no vídeo? Exatamente, por isso, só por isso. A ansiedade é tão grande que o inimigo pode ser qualquer um. Com bastante desconfiado, porque existem os bons motoqueiros e os maus motoqueiros. O bom paga pelo ruim. Talvez eu trabalho aqui honestamente e outros já não trabalham honestamente. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas para medir a sensação de insegurança dos brasileiros mostra que o círculo vicioso do medo é bem maior na região sudeste do país. Andar tranquilo pelas ruas? Nem pensar. Morro de medo de assalto. Como é que você se previne? Não andando com dinheiro, não andando com celular, não andando com cartão, com cheque. Se lugares desertos facilitam o assalto, locais cheios favorecem o furto. Bolsas e sacolas devem ser levadas junto ao corpo. Você olha do lado, olha assim, sabe? Aquele jeito terrível para andar aqui em São Paulo. O corpo em constante alerta provoca um cansaço extra. O estresse aumenta a pressão arterial, os vasos sanguíneos se estreitam e o coração pula de 70 para 90 batidas por minuto. Ou você quer ler, ou você vai fazer esporte, ou você vai fazer algum tipo de lazer que sirva de fio terra para suas emoções. A ansiedade que gera o estresse pode passar do ponto e afetar a produção de serotonina, substância responsável pelo equilíbrio emocional e pelo bom humor. É dessa forma que surgem distúrbios como a depressão e a síndrome do pânico, os dois problemas que mais aparecem hoje em dia nos consultórios psiquiátricos. Sônia Blota, de São Paulo, para o Jornal da Band. O que nós temos que fazer, sociedade, governo, polícia, é acabar com os motivos para a insegurança e viver com tranquilidade nas grandes cidades brasileiras. Isso é o que todos nós queremos. Até quando o trabalhador do Brasil terá que ficar espremido nos ônibus e perder horas para ir e voltar do trabalho? A crise do transporte coletivo se arrasta já faz anos e o metrô, indicado como principal solução, ainda está longe da grande maioria dos cidadãos brasileiros. Salvador, Recife, Belo Horizonte e Fortaleza. 4 exemplos de um problema que afeta todo o país, o transporte urbano. A população destas capitais espera impacientemente pela instalação ou ampliação de linhas de metrô. Resultado: superlotação das outras formas de transporte. A gente precisa de um transporte porque afinal a gente paga, a gente anda de carro cheio, lotado e ninguém resolve nada. Com poucos ônibus é preciso contar com o transporte alternativo, muitas vezes irregular. Os trens, que seriam uma opção mais rápida, estão mal conservados e as obras do metrô caminham devagar. Em Belo Horizonte já duram mais de 10 anos. A expansão também é lenta no Recife. Já Fortaleza e Salvador aguardam a inauguração do metrô prevista para 2007. A construção de linhas de metrô esbarra no alto preço das obras. Ele sozinho, ele não vai resolver o problema, nem no caso de Salvador, nem em nenhuma cidade. Então vai ser necessário também os outros modos de transporte, no caso, o ônibus, o trem. O atraso nas obras pode causar um novo problema. É que a demanda de passageiros cresce a cada ano. No caso de Salvador, caso as obras não fiquem prontas até 2007, o metrô corre o risco de já começar a operar defasado. Gabriel Pinheiro, de Salvador, para o Jornal da Band.
O segredo dessa história chama-se intermodalidade, ou seja, usar todos os meios de transporte, como bem disse aí uma entrevistada. E principalmente a gente tem que pôr na cabeça que o transporte rodoviário, o transporte sobre rodas, carros e ônibus está se esgotando nas cidades brasileiras. O agente federal César Herman, apontado como um dos líderes do esquema de venda de sentenças judiciais em São Paulo, ajudou um criminoso a fugir da cadeia. A denúncia é do Ministério Público, que investiga os grampos feitos pela Operação Anaconda. O empresário Paulo César de Oliveira foi preso no Aeroporto Internacional de São Paulo no final de 2002. Ele vendia passaportes falsos para chineses e, segundo esse procurador, se livrou da cadeia graças à ajuda do agente federal César Herman Rodrigues. Herman teria orientado a advogada de Paulo César a fazer um contrato falso de locação nesse prédio, num bairro nobre de São Paulo. Com endereço fixo, Paulo César obteve o direito de responder ao processo em liberdade e fugiu. O César Herman, na verdade, é o autor intelectual dessa falsificação. Enganou o juízo. Paulo César de Oliveira foi para a rua. César Herman está preso. É acusado de ser o braço operacional da quadrilha de venda de sentenças na Justiça Federal de São Paulo. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Band, ele garantiu que até então não havia fato concreto do envolvimento dele. Eu não vejo como eu possa ser condenado sem prova material de delito. Diferente do processo original da Operação Anaconda, esta denúncia mostra pela primeira vez o agente César Herman planejando um crime e ele sendo executado. Sandro Barbosa, de Guarulhos, para o Jornal da Band. Líderes iraquianos anunciaram a criação de um tribunal para julgar Saddam Hussein e ex-integrantes do Partido Baath. Hoje, rebeldes iraquianos lançaram morteiros numa prisão em Bagdá. 22 prisioneiros morreram e outros 92 ficaram feridos. O presídio de Abu Ghraib tem mais de 4.000 detentos e é controlado pelos Estados Unidos. Os presos são pessoas que se rebelaram contra a ocupação americana e prisioneiros da época de Saddam Hussein. Em Fallujah, os soldados tentam controlar a volta dos moradores para casa depois do acordo de cessar-fogo. Quase 70 mil pessoas deixaram a região por causa da violência. 370 soldados de Honduras preparam-se para deixar o país nos próximos dias. E na Espanha, os primeiros soldados que combatiam no Iraque foram recebidos com emoção pelas famílias. Jomir, o presidente Bush está ruim no filme mesmo. Até os soldados de Honduras caíram fora do Iraque, hein? Mas como eu já disse aqui, vou repetir agora. O Bush já descobriu que matar o elefante é fácil, difícil é remover o cadáver. Você vai ver a seguir no Jornal da Band cenas chocantes na rebelião que deixou pelo menos 9 mortos em Rondônia. Vendaval em São Paulo, frio no sul. Mariana Ferrão vai explicar as mudanças no tempo. A Skin Cariol cresceu com capital nacional, construindo fábricas e gerando empregos para milhares de brasileiros. Hoje ela é a maior cervejaria genuinamente brasileira. A Skin Cariol sempre zelou por aquilo que ela considera o verdadeiro ouro do Brasil. E esse ela não entrega para ninguém além de você, consumidor brasileiro. Grupo Skin Cariol, 100% Brasil. Beba com 100% de responsabilidade. Mudando o Brasil. Até pouco tempo, Rose e sua família viviam sobre palafitas no Recife. Porque ali não era lugar de ninguém morar. Era lixo, era gato morto, era rato morto. Centenas de famílias foram remanejadas e recebem auxílio moradia até a casa própria ficar pronta. Tem 2 quartos, sala, cozinha, saneamento, abastecimento d'água. Com investimentos do governo federal, está surgindo um novo bairro. Estou pedindo a Deus que chegue esse dia. E onde estavam as palafitas, as obras de recuperação da orla vão trazer de novo a praia para toda a cidade. O trabalho sério já começa a dar resultado. Um país de todos. É daqui que saem todas as cozinhas das Casas Bahia. E sabe por que essa máquina tá trabalhando tão rápido? Porque amanhã é dia de cozinha nas Casas Bahia. Amanhã você vai comprar cozinhas como essa aqui, ó. Cozinha 4 peças, com armário triplo tridimensional, armário de geladeira, paneleiro duplo e paneleiro simples. R$ 998 para apenas R$ 499 à vista em 10 vezes sem juros. Com o primeiro pagamento só em junho. Mas é só amanhã nas Casas Bahia. Amanhã é o dia de comprar cozinha nas Casas Bahia. Olha quanta cozinha. Um brinde à sua nova vida no Belvedere. Picasso Residence Service. O melhor 2 suítes, com alto padrão de qualidade Arte Roma.
Moderna infraestrutura de serviços, lazer completo com quadras de squash, fitness center e piscina com raia. Um empreendimento na medida certa para você viver com estilo o seu dia a dia no melhor local do Belvedere. Picasso Residence Service. A diferença entre morar e viver com estilo. Plantão de vendas no local. Mar, montanha, cachoeira, hotéis, pousadas. Venha passear pelo Brasil com o Freetime Turismo. Sócio do Freetime Turismo paga menores diárias em mais de 100 pontos turísticos em todo o Brasil. Compre a felicidade para sua família. Dê uma cota do Freetime Turismo para você mesmo. Na hora de viajar, seu bolso agradece. Conheça o Freetime Turismo e fique sócio já, sem taxa de manutenção mensal. 3271-5757. Já sonhou ter uma fazendinha pertinho de Belo Horizonte, com água, luz e um riacho no fundo? Esse lugar existe, Portal Serra Azul, em Igarapé, áreas de 20 mil metros quadrados, com entrada facilitada e prestações a partir de R$ 390, terra de primeira, vista belíssima, nascentes, lagoas. Pois é, meu amigo, o que você procurava, você achou. Portal Serra Azul. Ligue Casa Amarela Imóveis 3264-1515. A distribuidora Tecfer tem a mais completa linha de aços e madeiras para construção civil e MDF para marcenaria. A Tecfer tem preços imbatíveis em MDF, madeirites, tábuas, telas para concreto, vergalhões, pregos, arames, ferros e acessórios para serralheria. Precisou de aços e madeiras? Na Tecfer tem. Distribuidora Tecfer 3374-6000. Borboleta é o nado que exige mais preparo do atleta. É um movimento harmônico entre os braços com o trabalho do tórax e das pernas. Essa sequência de movimentos ritmados ganha o nome de golfinhada. Oferecimento Coca-Cola Vibe Zone, 14 e 15 de maio, Rio de Janeiro. Petrobras 50 anos, o desafio é a nossa energia. Nescau, participe dessa super promoção. E Casas Bahia, o que você quer, aqui você pode. Uma operação de guerra vai tentar acabar com a crise entre garimpeiros índios em Rondônia. Hoje o ministro da Justiça admitiu que o governo sabia do clima de tensão na região. 29 corpos foram resgatados, mas os garimpeiros dizem que o número de mortos pode chegar a 35. Enquanto as famílias dos 29 garimpeiros mortos identificam os corpos em Porto Velho, a Polícia Federal e as Forças Armadas cercam a reserva Roosevelt, em Rondônia. 400 pessoas vão tentar desarmar a região. Segundo a polícia, a Operação Mamoré está sendo montada há 5 meses. A FUNAI sabia do clima tenso, mas disse que foi impossível evitar o conflito entre garimpeiros e índios Cinta Larga. Os garimpeiros entraram sem que ninguém soubesse, de repente estavam num garimpo chamado Grota do Sossego, e os índios, digamos, os viram, os surpreenderam nessa região. O governo tem há muito tempo informações das dificuldades, dos problemas, dos riscos do garimpo Roosevelt. É uma situação séria, é uma situação que veio relegada de outros governos e que agora nós temos um trabalho constante feito ali. Márcio Tomás Bastos recebeu representantes de 35 tribos no auditório do Ministério. Acampados há uma semana em frente ao Palácio da Justiça, eles aproveitaram para fazer as reclamações. A terra indígena é do índio e é para ser devolvido. O grupo também esteve no Palácio do Planalto com Gilberto Carvalho, chefe de gabinete do presidente Lula. Eles querem discutir a homologação da área Raposa Serra do Sol em Roraima e também a preservação de terras, além de mais amparo aos 700 mil indígenas do país. Os índios decidiram desmontar o acampamento, a aldeia montada em frente ao Ministério da Justiça. Eles vão voltar para Brasília somente para o encontro com o presidente Lula no dia 10 de maio. Mas antes de deixar a cidade, eles vieram aqui ao monumento que lembra a morte do índio Galdino de Jesus. Ele foi queimado vivo em um ponto de ônibus da cidade há exatamente 7 anos. Eduardo Castro, de Brasília, para o Jornal da Band. 37 horas de horror que resultaram na morte de 9 presos e ferimentos em pelo menos 20. A rebelião no presídio de Porto Velho parece controlada, mas agora são as famílias feitas reféns que não querem deixar a penitenciária. Uma comissão da Secretaria de Segurança Pública de Rondônia passou o dia negociando com os líderes da rebelião do presídio Urso Branco em Porto Velho.
ficou definido que o diretor Luiz Rodrigues será substituído. Os presos também querem que os filhos possam entrar nos dias de visita e tiveram a garantia que será instalado um telefone público dentro da penitenciária. A Polícia Militar enfrenta dificuldades para retirar os 170 parentes mantidos como refém. Agora são eles que não querem sair sem a certeza de que os presos não vão sofrer retaliações. Roberto Gutierrez, de Porto Velho, para o Jornal da Band. Um vendaval destruiu a garagem de barcos do Yacht Clube de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. O desabamento foi provocado pelo vento forte que atingiu a cidade hoje à tarde. No galpão, mais de 40 barcos ficaram destruídos, entre eles o do iatista Robert Scheidt e o do treinador dele, Cláudio Burkhardt, e ninguém ficou ferido. Mariana Ferrão, o que aconteceu? Qual a causa desse vendaval em São Paulo? Esse vendaval foi causado, Nascimento, por causa da frente fria que chegou a São Paulo ontem. Como estava quente, houve choque de temperaturas e isso contribuiu para intensificar as chuvas e os ventos, que chegaram a 64 km por hora, Nascimento, aqui na capital paulista. Bom, pois é. No sul do país, Mariana, uma frente fria, né, também chegou, derrubou as temperaturas. A gente tem, na verdade, as primeiras imagens já do que vai ser o frio este ano. Pois é, Nascimento, lá além da frente fria, agora o que está acontecendo é uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas. Os gaúchos e catarinenses tiveram que tirar os casacos do armário. De um dia para o outro, a temperatura caiu 10 graus em algumas regiões. Mas vamos ao mapa para entender direitinho por que houve uma mudança tão brusca na temperatura lá no sul do país. No inverno, normalmente, na traseira de uma frente fria, há sempre uma massa de ar polar. Como nós estamos no outono, uma estação de transição, foi exatamente isso que ocorreu. E aqui no mapa dá para ver direitinho. Esse bolo de nuvens aqui é a frente fria, que passou pelo sul do país e deixou essa área clara, onde está atuando a massa de ar, seco e frio. Por isso, durante a madrugada, a temperatura cai para 14 graus em Curitiba e em Porto Alegre. E se para os gaúchos este frio não faz nem cócegas, os termômetros de Belo Horizonte já devem fazer alguns mineiros puxarem o cobertor. 17 graus esta noite. Mas a massa de ar polar não deve chegar até São Paulo, porque antes disso desloca-se para o oceano, de acordo com a meteorologia. Por isso, o feriado na capital paulista não será muito frio. O dia fica nublado e deve chover à tarde, mas a temperatura pode chegar aos 27 graus. E uma boa notícia para os cariocas. O mau tempo deve deixar a cidade e pode até dar praia amanhã. No Nordeste, feriado como todo mundo que não trabalha gosta. Tempo quente e ensolarado. Chuva só para refrescar, principalmente entre o Pernambuco e o Rio Grande do Norte e também entre o Ceará e o Maranhão, onde aí sim o tempo fica um pouco mais nublado. No norte do país, o tempo continua abafado e molhado. Só não chove em Tocantins. No centro-oeste, a frente fria enfraquece e as temperaturas voltam a subir. Por isso, deve chover à tarde em Campo Grande e em Cuiabá. Você vai ver daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. Porto Alegre recebe com todas as honras a sua rainha da beleza. A festa na chegada da Miss Brasil, Fabiane Niclotti, a capital gaúcha. Teve até desfile em carro dos bombeiros pelas ruas da cidade. Você vai ver também, a greve de funcionários complica ainda mais a vida dos segurados do INSS. O presidente da Câmara ameaça cortar o salário dos deputados que emendarem o feriado de amanhã. A Skin Cariol cresceu com capital nacional, construindo fábricas e gerando empregos para milhares de brasileiros. Hoje ela é a maior cervejaria genuinamente brasileira. A Skin Cariol sempre zelou por aquilo que ela considera o verdadeiro ouro do Brasil. E esse ela não entrega para ninguém além de você, consumidor brasileiro. Grupo Skin Cariol, 100% Brasil. Beba com 100% de responsabilidade. Qual o segredo das pizzas Perdigão? Qual o segredo da mussarela, da calabresa, dos 4 queijos e do presunto com champignon? Qual o segredo do chocolate com coco, banana com canela e brigadeiro? O segredo desses sabores maravilhosos é saber que maravilhosos são os momentos com quem você ama. Momentos que são perfeitos para acompanhar uma pizza Perdigão. Perdigão, o nosso maior segredo é você. Ehi compare, ci posso dare,
Seu desodorante irrita suas axilas? Então experimente o novo Rexona Sensitive. Não arde, não irrita, não coça, não te abandona. Eu tô aqui no setor de conjuntos estofados do depósito das Casas Bahia. E sabe pra onde tá indo tudo isso aqui? Pra sua casa, porque amanhã é dia de conjunto estofado nas Casas Bahia. Só amanhã você vai comprar oferta como essa aqui, ó. Vamos lá, Raimundo! Conjunto estofado da Lisboa nas cores azul, vinho e laranja de R$ 598 por apenas R$ 299 à vista ou em 10 vezes sem juros, com o primeiro pagamento só em junho. Amanhã é o dia de comprar conjunto estofado nas Casas Bahia. Olê! Por que você precisa assinar o jornal mais completo? Porque não dá para viver sem as dicas de qualidade de vida que só a Folha tem. Porque não dá para ficar sem o debate de ideias e opiniões que só a Folha faz. Porque não dá para não ter o conteúdo para todas as idades exclusivo da Folha. Porque não dá para ficar sem o conhecimento que só a Folha traz. Ligue 0800 703 8000. Porque não dá para não ler o maior e mais completo jornal do país. 700 obras concluídas em todas as regiões da cidade. Em Belo Horizonte, o trabalho da Prefeitura tem a participação popular. Com o orçamento participativo, a população tem voz e todos têm vez. Prefeitura de Belo Horizonte. O trabalho pela vida não pode parar. Na hora de comprar um celular, o que você exige é qualidade. E quem exige qualidade exige Siemens. Na hora de pagar, o que você procura é preço. E quem procura o menor preço e a melhor condição de pagamento, procura a Vipcel.tim. Siemens C55, 10 de 24,90 sem juros. Siemens M50, 10 de 19,90 sem juros. Siemens A50, 10 de 9,90 sem juros. Vipcel.tim, Rio de Janeiro 214 e Shopping Cidade. Anota aí, o telefone da Pizza Mais mudou. Agora você liga 3264-3100 e ainda aproveita a promoção. Uma pizza grande de qualquer sabor, mais 3 potinhos de sorvete Nestlé por apenas R$ 18,90. Liga agora, 3264-3100, que a pizza mais querida da cidade chega rapidinho. Pizza Mais, 3264-3100. Milhares de brasileiros que procuraram os postos do INSS nesta terça-feira perderam a viagem mais uma vez. Os funcionários da Previdência iniciaram hoje uma nova greve por tempo indeterminado. A paralisação atingiu pelo menos 13 estados. Em São Paulo, a adesão é parcial. Nos postos fechados, os segurados se revoltaram. Saí da minha casa 4 horas da manhã. Vai mandar voltar outro dia, que sempre é assim, volta outro dia. Em Salvador, 8.000 pessoas deixaram de ser atendidas. Nenhum dos 8 postos abriu. Com 4 filhos e um salário de R$ 350, esta Gari não tem como comprar remédio para a pressão alta. Hoje ela tentou encaminhar o auxílio-doença na agência central do INSS em Porto Alegre, mas encontrou as portas fechadas. Eu fico nervosa, dá um nervo na gente, a gente poder fazer nada. No Rio Grande do Sul, 80% dos serviços estão parados. Seu João, de 59 anos, procurou hoje cedo a agência do INSS em Curitiba. De atestado médico na mão, ele pretendia entrar com um recurso para voltar a receber o auxílio-doença cancelado em fevereiro. Não conseguiu. Será que eu trabalhei esses anos tudo, agora vou morrer de fome, vou passar fome? Dona Hilda queria dar entrada no processo de aposentadoria, mas também vai ter que esperar. Como é que fica a situação da senhora agora? Esperar em Deus fazer o quê? Na porta da agência, a carta explica que a greve é por tempo indeterminado. Os servidores da Previdência recusaram um reajuste de 7% a 29% oferecido pelo governo federal e apresentam uma lista de reivindicações. A nova paralisação complica ainda mais uma situação que já era difícil. Desde uma greve de 1 mês e meio no ano passado, os segurados sofrem com filas e processos atrasados. A paralisação anterior deixou acumulados cerca de 200 mil benefícios em todo o país. Isso sem falar da greve dos médicos peritos. Eles pararam de dezembro a fevereiro deste ano. O resultado, milhares de consultas atrasadas. Felipe Laufer, de Curitiba, para o Jornal da Band. Será que os funcionários da Previdência não poderiam defender os seus direitos, porque eles têm direito a isso, mas preservando o atendimento
dessas pessoas que tanto precisam desses serviços? O governo aprovou hoje, depois de um ano de estudos, o Modercarga, o programa que vai aplicar 2 bilhões de reais nos próximos 12 meses, no financiamento de 20 mil caminhões novos e usados. Os recursos serão liberados pelo BNDES. E aí, Jônio, vai comprar caminhão novo? Finalmente saiu, né, o Modercarga, na mesma linha do Moderfrota, que foi um grande sucesso na renovação da frota de tratores e máquinas agrícolas em todo o país. E agora, com esse Modercarga, nós podemos acelerar a renovação e ampliação da frota nacional de caminhões, que é uma sucata rodante aí, que hoje com idade média de 18 anos. Lá fora, a média não tem passado de 10. O transporte rodoviário do Brasil, ele responde aí por 2/3, acho, da carga geral do país, né? Por enquanto, porque nessa altura do calendário, por exemplo, ele mobiliza 500 mil de caminhões para escoar a maior produção de grãos de todos os tempos e por estradas esburacadas na direção de portos atravancados. Agora, Jomir, escuta só, o presidente da Câmara dos Deputados em Brasília decidiu punir os políticos que emendarem o feriadão. Será que ele vai punir mesmo? Eu acho que vai, porque eles estão trabalhando de terça a quinta, ainda vão folgar na quarta. Bom, o fato é que a sessão desta tarde, tarde de terça-feira, ela já foi cancelada por falta de quórum. Claro que o desejo nosso era que tivesse um número grande de deputados que nós conseguíssemos votar, inclusive no plenário. Mas, infelizmente, não foi possível. Todos os deputados e as deputadas que faltaram hoje terão desconto nos seus salários. Bom, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou hoje a redução do número de vereadores no país. A proposta do deputado Jefferson Campos, do PSDB de São Paulo, acaba com 5.000 vagas nas câmaras municipais. Boechat, tem muito vereador que trabalha a sério, a gente tem que reconhecer isso, mas tem muita gente aproveitando essa boquinha, não é não? Olha, eu acho que se acabassem com as 50.000 vagas, ninguém ia perceber, não, viu, Nascimento? Boechat, a Unesco está lançando um estudo sobre a violência no Brasil, né? O que é que diz essa pesquisa da Unesco, hein? Olha, diz o que a gente talvez preferisse não ouvir, sabe? A Unesco vai divulgar em maio um duro retrato da realidade brasileira. Trata-se do Mapa Geral da Violência. Ele mostra o levantamento de todas as mortes ocorridas no país em consequência de suicídios, acidentes de trânsito e homicídios. A pesquisa está usando dados de 2002 e, por isso mesmo, será mais atual que as do IBGE, que são baseadas em estatísticas de 4 anos atrás. Pela primeira vez, a Unesco vai comparar os índices obtidos aqui aos de outros países, para saber em que situação nós estamos em termos globais. Os números ainda não estão fechados, mas os primeiros indicadores são muito pessimistas. Eles confirmam que, fora de um cenário de guerra, o Brasil está entre as nações mais castigadas pela violência no mundo. Em relação às pesquisas anteriores, todos os índices aumentaram, principalmente entre os jovens, as maiores vítimas dessa tragédia. A verdade, Nascimento, é que sai governo, entra governo e esse quadro só piora, viu? Infelizmente. Mas eu sei que, além de violência, você também, agora falando de coisas boas, gosta de carnaval. Você se lembra daquele sujeito que voou na Marquês de Sapucaí com um tubo nas costas? Lembra disso? Muita gente achou que era um marciano, né? Pois é, mas não é. Na verdade, o Homem-Foguete está de volta. Depois de encantar o público no carnaval brasileiro, ele entra para o livro dos recordes como o homem que voou mais alto com um jato propulsor. O americano Eric Scott ficou conhecido pelas apresentações da Olimpíada de Los Angeles em 84, em shows de Michael Jackson e no Carnaval brasileiro. Hoje, em Londres, ele chegou a uma altura de um prédio de 13 andares. Scott, que é ex-soldado do exército americano, é dublê profissional e o único homem do mundo a fazer esse tipo de performance. Você vai ver a seguir aqui no Jornal da Band. 13 sem terra são presos por formação de quadrilha no interior de São Paulo. Uma pista vazia é cheia de esperança. Aqui, os melhores do mundo vão tentar vencer os seus próprios limites. Este é o desafio da Petrobras. Desenvolver a tecnologia da gasolina que você usa no seu carro. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Se você não comprou eletrodomésticos com taxa de 1%, só uma coisa pode salvar o seu dinheiro.
Super 1% Casas Bahia, uma super taxa que aumentou o prazo de pagamento e diminuiu ainda mais o valor das prestações. Ficou super fácil, ó. TV Philips 20 polegadas por apenas R$ 39,20 mensais. É isso mesmo, TV Philips 20 polegadas por apenas R$ 39,20 mensais. É imperdível. Super 1% Casas Bahia. O prazo aumentou e a prestação diminuiu. Ó. Renault, a marca dos mais felizes proprietários, inova mais uma vez. Chegou o Plano 30 Renault. Toda a linha Renault com 30% de entrada, 30 pequenas parcelas mensais e 30% só daqui a 30 meses. Clio Authentic 1.0 duas portas em 30 vezes de apenas R$ 488. Novo Plano 30 Renault. Você satisfeito por muito mais tempo. 15 minutos no banho levam a cor do seu cabelo embora? 3 minutos para que a cor não escape como antes. Seda apresenta o tratamento 3 minutos pré-shampoo. Aplique o produto antes da lavagem, espere 3 minutos e lave seus cabelos como sempre. Assim, a cor do seu cabelo vai ficar no seu cabelo. Novo tratamento pré-shampoo Seda Color Vital. Atenas 2004. Oferecimento Oi, feito para jovens. Nós da Interlig Telecom não concordamos muito em ficar martelando o 23 na sua cabeça para você ligar para uma cidade aqui perto, então para um país lá longe. A gente fica até sem graça, sabe? De ficar pedindo para você ligar toda hora, 23, 23, 23. A gente tinha feito até uma musiquinha. É pra longe? É pra perto? Liga, liga, liga 23, liga 23, liga 23. Você vai falar legal. A gente achou que era exagero. De casa, do trabalho, do celular e até do orelhão, liga 23. Em 1984, não havia Viagra. Não havia telefone celular, fax, CD, DVD. Não havia internet. Em 1984, não havia eleições diretas para presidente. E só havia um grande jornal brasileiro abertamente engajado na luta pelas eleições diretas para presidente. Diretas já. 20 anos. Folha de São Paulo. O Jornal das Diretas. Promoção de pizza tá na moda. Na Pizza Sim, uma pizza grande. A moda da casa custa só R$ 5,00 à vista. E menos de R$ 10,00 com chequinho para 60 dias. Pizza Sim, 3386-9494. Artwood. Espaço, beleza, conforto, prazer. Armários, cozinhas planejadas, banheiros e instalações comerciais. Atendimento personalizado e projetos sem custo para você. Ótimos preços e excelentes condições de pagamento. Artwood. Valorize seu espaço. Contorno 7218 Lourdes. 3292-5131. Os produtores gaúchos criaram um plano invasão zero para conter a onda de ocupações do MST. No Pontal do Paranapanema, que fica no extremo oeste de São Paulo, 13 sem terra foram presos em flagrante, acusados de formação de quadrilha. 400 militantes que desocuparam a fazenda Santa Fé, em Sandovalina, invadiram a São Domingos, em Narandiba. Esta é a nova estratégia do MST. As medidas judiciais que elas virem sem nenhuma resposta do governo do Estado, sem nenhuma posição do governo do Estado, no que diz respeito ao avanço da reforma agrária no Pontal, nós vamos cumpri-las ocupando outras fazendas, né? Já a fazenda Tupiconã, em Presidente Epitácio, continua ocupada por 750 militantes. Nesta manhã, 3 tiros foram ouvidos e 2 animais foram encontrados mortos. A polícia foi chamada e prendeu em flagrante 3 integrantes do MST por furto qualificado e formação de quadrilha. 5 militantes conseguiram fugir. Adriana Micheles, de Presidente Epitácio, para o Jornal da Band. Bom, até que alguém rasgue a nossa Constituição, ao contrário do que declarou o ilustre Sem Terra, medidas judiciais bastam por si só para serem cumpridas e respeitadas independentemente de qualquer outra coisa. O presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan, admitiu hoje num depoimento no Senado que haverá aumento dos juros nos Estados Unidos ainda este ano.
Essa expectativa vem agitando o mercado financeiro do mundo todo desde a semana passada e com sobras aqui para nós no Brasil, não é, Gilmar? Para variar, Nascimento, de fato, hoje mesmo, na cola do discurso aí do manda-chuvas e trovoadas no mercado global, o risco Brasil subiu para 612 pontos, o mais alto desde outubro. A bolsa caiu 2,5% e o dólar saltou rapidinho de 2,90 para 2,93. Aí sem mistério, quando os juros sobem nos países ricos, o capital de fundos e bancos abandona os países emergentes, Brasil à frente, o que pode inflacionar o câmbio e, por tabela, juros, custos e preços aqui dentro. E por que essa expectativa agora de alta dos juros nos Estados Unidos? Bom, em primeiro lugar, porque os juros hoje são os mais baixos dos últimos 46 anos. E com isso a economia, também por isso, volta a crescer acima de 5% ao ano. E quando isso acontece, a inflação acaba já de botar as asinhas de fora. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público contra o caseiro que é acusado de matar os americanos Todd e Michelle Starrelli. Josiel dos Santos foi denunciado pelos promotores por duplo homicídio. A Justiça só deverá decidir sobre o pedido de prisão preventiva do Ministério Público depois do depoimento do caseiro marcado para a próxima segunda-feira. Josiel deverá ser submetido a um exame de sanidade mental depois do interrogatório. O atletismo brasileiro ganha um incentivo para a Olimpíada de Atenas. A equipe do revezamento 4x100 teve confirmada a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo no ano passado. O quarteto americano tinha sido desclassificado porque um dos atletas foi apanhado no exame antidoping. Você vai ver a seguir aqui no Jornal da Band. Porto Alegre faz festa para a gaúcha que conquistou o título de mulher mais bonita do Brasil. Atenas 2004. Oferecimento Coca-Cola Vibe Zone. 14 e 15 de maio, Rio de Janeiro. Petrobras 50 anos. O desafio é a nossa energia. Nescau. Participe dessa super promoção. E Casas Bahia. O que você quer? Aqui você pode. Pista vazia é cheia de esperança. Aqui, os melhores do mundo vão tentar vencer os seus próprios limites. Este é o desafio da Petrobras. Desenvolver a tecnologia da gasolina que você usa no seu carro. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Vem aí, Coca-Cola Vibe Zone, uma multi-experiência. Shows do 3 Days Race, Titãs, O Rapa, CPM 22, Detonautas, Pitty, Los Hermanos, muita música eletrônica, esportes radicais e diversas oficinas criativas. Coca-Cola Vibe Zone, um evento em você. 14 e 15 de maio, na Cidade do Rock, Rio de Janeiro. Se você não comprou eletrodomésticos com taxa de 1%, só uma coisa pode salvar o seu dinheiro. Super 1% Casas Bahia, uma super taxa que aumentou o prazo de pagamento e diminuiu ainda mais o valor das prestações. Ficou super fácil, ó. Fogão Consul com acendimento automático por apenas R$ 21,35 mensais. Ouviu bem? Fogão Consul por apenas R$ 21,35 mensais. Não perca. Super 1% Casas Bahia. O prazo aumentou e a prestação diminuiu. Ó! Por que você precisa assinar o jornal mais completo? Porque não dá para viver sem as dicas de qualidade de vida que só a Folha tem. Porque não dá para ficar sem o debate de ideias e opiniões que só a Folha faz. Porque não dá para não ter o conteúdo para todas as idades exclusivo da Folha. Porque não dá para ficar sem o conhecimento que só a Folha traz. Ligue 0800 703 8000. Porque não dá para não ler o maior e mais completo jornal do país. Vem aí, 14º Leilão 11 Marcas, dia 24 de abril, às 12 horas, no Tatersal José Ribeiro, em João Pinheiro. 2.000 machos e 1.000 fêmeas Nelore. Promoção Sindicato Rural de João Pinheiro, 383561-1238. Tá na calça, tá na saia, no vestido, na camisa, na blusinha. Tá na copa, tá no quarto, no banheiro e na cozinha. Se liga.
O mundo está presente aí. No artesanato, no bordado, no babado, na rendinha, na agulha, no botão, na miçanga tá na linha. Artesão, fabricante, costureira. Quem faz arte cria moda, tá na loja, tá no shopping, tá na feira. Quem faz moda vive no mundo. Mundo dos Armarinhos, Rua Goitacazes, 1007, esquina de Vias Fortes, Barro Preto, 33 37 80 82. A Barro Minas vem oferecendo uma linha de cosméticos do tamanho do Brasil. Uma imensa variedade de produtos envolvidos para cada tipo de cabelo. Shampoo, restaurador capilar, hidratação vegetal, proteínas e vitaminas. Tudo isso foi resultado de muitos anos de experiência. Por isso, nós usamos e recomendamos Barro Minas. Experimente e sinta a diferença em seus cabelos. Barro Minas, a beleza natural em seus cabelos. Promoção de pizza tá na moda. Na Pizza Sim, uma pizza grande. A moda da casa custa só R$5 à vista. E menos de R$10 com chequinho para 60 dias. Pizza Sim, 3386-9494. Jornal da Band. Oferecimento Grupo Skin Cariol. 100% Brasil. Petrobras 50 anos. O desafio é a nossa energia. E Casas Bahia. O que você quer, aqui você pode. A polícia da Alemanha está investigando um anúncio feito num site de leilões que oferece uma menina de 8 anos. A mensagem foi supostamente colocada pela mãe da garota com a frase "Você pode brincar com ela". De acordo com a polícia alemã, o site recebeu 3 propostas antes de ser retirado da rede. O jogador David Beckham muda mais uma vez o visual e volta a ser capa dos jornais ingleses. Beckham e a mulher Vitória saíram rapidamente de um hotel em Londres, mas o jogador não escondeu o novo corte de cabelo. Agora Beckham raspou as madeixas e assumiu um estilo semelhante ao dos brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos. Porto Alegre parou e aplaudiu a gaúcha mais bonita do país. A Miss Brasil 2004 voltou ao seu estado e confessa que estava com saudade de um bom churrasco. Fabiane Niclotti foi recebida em Porto Alegre como uma estrela. Deu autógrafos, tirou fotos e desfilou no caminhão dos bombeiros pelas principais ruas da cidade. O centro parou para ver a Miss Brasil. Ela merecia mesmo. A beleza da mulher gaúcha é reconhecida, né? O irmão de Fabiane diz que o assédio dos amigos já começou. Já me apelidaram aqui de cunhada do Brasil, né? Agora vamos ver como é que eu vou segurar essas pontas aí, né? A Miss foi recebida pelo vice-governador e deu entrevistas à rádio e à TV Bandeirantes de Porto Alegre. Fabiane quer perder 4 quilos para o Miss Universo, mas não conseguiu resistir a um bom churrasco. Disse que começa o regime amanhã. Depois de 20 dias longe do Rio Grande do Sul, né, como uma boa gaúcha, estou aqui agora degustando um ótimo churrasco. Apesar de ter morado sempre em Gramado, a poucos quilômetros de Porto Alegre, a Miss não conhecia o Cais do Porto, um dos pontos turísticos mais bonitos da capital gaúcha, e ficou encantada com o passeio. Me surpreendi mais ainda, né, mais uma vez com o Rio Grande do Sul, que tem essas belezas naturais maravilhosas. Fabiane fica até sexta-feira no Rio Grande do Sul, depois viaja para São Paulo, onde começa a se preparar para o próximo desafio, o concurso de Miss Universo, em 1º de junho, no Equador. Luci Jorge, de Porto Alegre, para o Jornal da Band. Ela é a mulher mais bonita do país, mas pensa exatamente como nós, não é? O regime sempre pode começar amanhã. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça o ex-presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Armando Melão Neto, por tráfico de influência. Ele foi preso em março com um cheque de R$500 mil e 50 mil em dinheiro. O Jornal da Band termina aqui. A seguir você vai ver Jorge Cajuru no Esporte Total, 2ª edição. Uma boa noite, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Esporte Total, 2ª edição. Oferecimento Brahma, a cerveja que o Brasil ama. E Casas Bahia, o que você quer, aqui você pode. Gente Band, uma boa noite.
Antônio Carlos Soares, no Rio de Janeiro, obrigado por nos deixar entrar na sua casa com a segunda edição do Esporte Total. E o estado de saúde de Diego Maradona continua preocupante. Maradona segue sob tratamento intensivo em uma clínica de Buenos Aires. Apesar de ainda respirar com a ajuda de aparelhos, a pressão arterial do ex-jogador voltou ao normal e as doses de medicamentos foram reduzidas. A pedido da família, os médicos pararam de dar informações extraoficiais sobre a saúde de Maradona, principalmente depois de a imprensa ter garantido que a internação foi decorrente de uma overdose de cocaína e que o ídolo somente sobreviveu porque o organismo dele está acostumado ao alto consumo da droga. O assunto foi debatido na primeira edição do Esporte Total com o ex-jogador alemão, companheiro de Maradona no Napoli, e com Yarley, hoje vestindo a camisa que um dia foi do PIB de ouro do Boca. Yarley, uma boa tarde, um prazer recebê-lo aqui no Esporte Total da Band por telefone aí de Buenos Aires. Nós gostaríamos que você daí nos passasse as principais dúvidas que temos aqui. Ele pode morrer, é o que se fala aí em Buenos Aires, pelo estado dele lá na UTI aí em Buenos Aires. E a outra coisa, aí se fala que foi uso de cocaína, que foi overdose de drogas, o motivo de domingo à noite ele ter sido internado em estado crítico, ou se fala realmente na infecção do pulmão? Claro, o quadro dele é grave, mas ele teve uma melhora e não corre nenhum risco de vida. E também se comentava se ele ia ter algum problema depois, se ia ter uma vida normal e com certeza os médicos garantiram isso e está todo mundo aqui torcendo pela recuperação dele. Alemão, o que você sabe realmente como amigo dele, como quem o conhece melhor do que nós, sobre o uso de drogas? De longe, você acha que ele parou ou não parou da dependência? Olha, no período que nós estávamos juntos, quando começou esse boato sobre drogas, o ambiente não percebia nada disso. A vida privada dele era privada até para os companheiros. Então a gente não sabia, não participava dos problemas que tinha. Vocês não eram amigos dele de casa, assim, de sair junto e tal, não?